Transparência na administração pública. Esta é a proposta da Lei de Acesso à Informação, em vigor no Brasil desde maio deste ano. Em Goiás, o MPF cobra dos órgãos estaduais o cumprimento da legislação. A Lei de Acesso à Informação, que passou a vigorar em maio deste ano, determina que órgãos e entidades do poder público confiram transparência à gestão por meio do amplo acesso da sociedade a informações de interesse público. Mas boa parte da população ainda não conhece a nova lei. Não faz ideia do que se trata? Não. Também não. Mas quando passa a ter conhecimento da legislação, reconhece de imediato sua importância. Ainda mais num país corrupto como o Brasil, sempre é bom a gente saber onde está sendo aplicado, investido o dinheiro pago pelos nossos impostos. Importante, né, para evitar um pouco do que está acontecendo no dia a dia, né? Ninguém sabe de nada que está acontecendo, só sujeira. Essa lei, na realidade, vem dar uma acessibilidade à população a estar sabendo onde que o governo está investindo o dinheiro, aonde está pagando, como, para que a gente possa estar reivindicando nossos direitos, né? A Lei de Acesso à Informação completou um mês de vigência em 16 de junho com o registro de 10.400 pedidos. 7.362 já foram respondidos, o que representa 70,6% do total. 740, cerca de 10%, foram negados e os 566 restantes não puderam ser atendidos por não tratarem de matéria da competência do órgão demandado. Os dados são do Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão, desenvolvido pela Controladoria Geral da União para centralizar as solicitações de informação relacionadas ao governo federal. Este cientista político ressalta os pontos fundamentais da norma. Primeiro, que é a questão de cidadania, quer dizer, o brasileiro, de modo geral, ele tem pouca condição, ou pelo menos percebe pouca condição, de buscar os bens públicos, buscar informações. O segundo momento que eu acho é uma questão republicana, porque quando você pensa no conjunto do Estado brasileiro, Estado, município, União, todo esse conjunto, é o povo que mantém, são os impostos, são as taxas, quer dizer, e o que é que essa lei veio trazer? Veio trazer a condição das pessoas saberem os gastos, saberem as informações, saberem os trâmites de governo. Tendo em vista a falta de notícias sobre as providências tomadas pelos órgãos estaduais, o Ministério Público Federal em Goiás instaurou 2 inquéritos civis públicos para apurar que ações estão sendo executadas para dar cumprimento à lei que entrou em vigor no dia 16 de maio deste ano. Em nota, a Assembleia se comprometeu a informar ao MPF quais procedimentos já foram adotados e também a providenciar a implantação das medidas que ainda não foram adotadas dentro do prazo. Também em nota, o governo do estado afirmou estar cumprindo as determinações da Lei de Acesso à Informação desde o início da vigência da norma. Informou ainda que mais de 90 pedidos de informações já foram cadastrados. O procurador responsável pelo caso disse que vai analisar as informações e dar uma atenção especial à reclassificação dos documentos. O Ministério Público Federal, inclusive, apurará, no âmbito desses inquéritos civis públicos, as eventuais reclassificações de informações de documentos de natureza pública que os órgãos estejam efetivando, no sentido aí de alguma forma ludibriar, ou de alguma forma impedir ou inibir a efetivação, a plena eficácia dessa lei de acesso a informações. Ele ressaltou ainda que o órgão público que não cumprir a lei de acesso à informação pode sofrer consequências. Eventualmente, pode haver até a suspensão de convênios de repasses de recursos federais, seja para o Estado, seja para os municípios, porque estes estejam eventualmente descumprindo a lei de acesso a informações. O Ministério Público Federal na Bahia quer que a Justiça obrigue a União a fornecer suplementos alimentares hidrolisados para tratamento dos portadores de alergia alimentar múltipla. Crianças com até 3 anos de idade são as que mais dependem do produto e na rede comercial a lata chega a custar R$ 170. O Ministério Público Federal em Pernambuco denunciou à Justiça Federal 3 sócios de uma concessionária de veículos de Recife por sonegação fiscal. Os envolvidos na fraude são acusados de omitir informações sobre rendimentos e prestar declarações falsas à Receita Federal.
O montante sonegado é de quase R$1.600.000. No Distrito Federal, integrante do alto escalão do governo é alvo de ação do Ministério Público Federal por improbidade administrativa. Segundo a denúncia, o ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe, é acusado de favorecer ONGs em convênios com o Ministério do Trabalho e Emprego. O combate à corrupção sempre foi meta do Ministério Público Federal. No mês passado, o MPF, no Distrito Federal, denunciou o ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe, do PDT, por improbidade administrativa. A ação civil pública foi motivada por uma representação que tomou por base uma reportagem informando que Lupe teria sido transportado em viagem oficial para o Maranhão por um avião fornecido por Adair Meira, dono de 11 organizações não governamentais. A investigação comprovou que o aluguel da aeronave custou R$30 mil, que foram pagos pelo CEPROS, Centro de Estudos e Promoção Social. A entidade sem fins lucrativos é coordenada por Adair Meira. Depois da viagem do ex-ministro ao Maranhão, 2 ONGs de Adair receberam recursos do Ministério do Trabalho e Emprego por meio de convênios. A acusação de improbidade administrativa resultou na queda de Carlos Lupe do Ministério do Trabalho ano passado, um mês depois do escândalo político. Carlos Lupe foi o 6º ministro do governo da presidente Dilma Rousseff a deixar o cargo por suspeitas de corrupção. O procurador da República, que propôs a ação, ressalta que ficou comprovada a improbidade administrativa e o desrespeito ao Código de Conduta do alto escalão da administração pública. Ficou comprovadíssima a prática de improbidade administrativa porque a lei de improbidade é muito clara, ela só exige que se demonstre que houve ali uma vantagem de qualquer espécie e que aquela pessoa que pagou essa vantagem ao agente público, ela tinha um interesse direto naquele órgão. Além de Carlos Lupe, a ação proposta pelo MPF prevê também sanções contra Ezequiel Souza Nascimento, ex-secretário de Políticas Públicas do Ministério do Trabalho e Emprego, o Everton Rocha Marques de Souza, ex-assessor de Carlos Lupe, e Adair Antônio de Freitas Meira, diretor de 11 ONGs. São uma série de sanções de natureza política, além do ressarcimento do que foi ganho. Então, não só devolver esses R$30 mil, que é o que custou a aeronave, como também, e aí depende de caso a caso, suspensão de direitos políticos, proibição de contratar contra o poder público. Então, no caso, por exemplo, se as entidades, se forem condenadas, não mais poderão fazer convênios com o poder público, há também a previsão de multa e outras sanções previstas na lei. Para este cientista político, apesar da legislação brasileira apertar cada vez mais o cerco contra irregularidades na administração pública, os atos de improbidade administrativa ainda são comuns no país. Diante dessa realidade, ele destaca a importância da atuação do Ministério Público Federal e da Justiça para combater essa prática. O Ministério Público tem atuado com dinamismo, com frequência, com a intensidade que é necessária para um país que tenha o segundo eleitorado do mundo ocidental, 135 milhões de eleitores. Em nota, Carlos Lupe afirmou que só vai se pronunciar sobre o caso depois do julgamento. A seguir, toma posse em Brasília o novo Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. E em Minas Gerais, a MPF pede alça viária para proteger a cidade histórica de Ouro Preto. Daqui a pouco.